Parte 2 contando sobre o meu relato de parto e tudo o que eu senti pós-cesárea. Bom, vamos lá. Depois que eu fui pra sala de recuperação, eu fiquei das 9h20, que foi o momento que eu ganhei o Benício, até as 4h30, 5 horas da tarde, nessa sala de recuperação, né, que fica ali perto da sala de parto mesmo. Os primeiros sintomas foram muita tremedeira. Eu fiquei com uma tremedeira durante mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Eu estava morrendo de sede, mas eles não deixavam eu tomar água enquanto não passasse toda a anestesia. Não sei por qual motivo, também nem questionei. Depois que passou a tremedeira, começou a me coçar o corpo todo. Gente, parecia que eu tava com alergia, assim. E das braba, tá? Porque essa questão da coceira durou muito tempo. Depois que passou totalmente a anestesia, eles me levaram pro quarto, deram coisa pra comer, uma comidinha, aquelas comidas de hospital, até que não era tão ruim, era boazinha até. Aí eu precisava levantar pra poder caminhar, porque, enfim, eles dizem que a gente tem que se movimentar bem por conta de trombose, esse tipo de coisa. E pra levantar, aquelas macas é aquelas que tu aperta o botão e erguia o encosto, então era super tranquilo. O Joaninha normalmente me ajudava, né? Ele me dava a mão e daí eu colocava força na mão dele, se é que vocês me entendem. Eu tentava não fazer força com a barriga, porque a primeira impressão é que vai cair tudo, assim. É muito estranho. Mas dor física, assim, eu senti muito pouco. Tá? Não sei se por conta dos remédios, porque todo momento eles iam lá, me davam algum remédio diferente, diziam que era pra dor, mas a única coisa que eu sentia mesmo, que foi o que, assim, me deixou mais incomodada, foi muita falta de ar. Parecia que a todo momento que eu me mexia, quando eu ia pegar o nenê, ia amamentar, quando eu ia levantar, quando eu precisava ir no banheiro, eu sentia que um aperto, parecia que estavam me enforcando assim, e parecia que estavam me esmagando e eu não conseguia respirar. Tem uma coisa que não me contaram sobre pós-parto de cesárea, que é sobre o xixi. Gente, eles colocam uma sonda, né, quando a gente vai ganhar o bebê. E depois que tu ganha o bebê, eles já vão lá e já tiram, então é super tranquilo. Só que o porém é depois, porque tu é obrigada a fazer xixi no período de 24 horas depois que tu ganha o teu bebê. Se tu não faz xixi, eles têm que te drenar. Exatamente. E eu tenho pavor de sonda, porque quando eu fui fazer a minha cirurgia da apêndice, lembra que eu comentei com vocês no primeiro vídeo? Então, quando eu fui fazer essa cirurgia, eles colocaram a sonda em mim e eles me machucaram muito. Eu traumatizei com sonda. Então eu falei, eu não quero, eu vou ter que fazer xixi de tudo quanto é jeito, entendeu? Não sei como, mas eu vou. Aí eu fui no Instagram. Mandei nos stories lá se alguém tinha alguma dica pra fazer xixi, porque, gente, tava terrível, eu não tava conseguindo, eu juro. É uma sensação, assim, que tu tem muita vontade, tá? Tu tem muita vontade de fazer xixi, mas tu não consegue relaxar pra fazer, sabe? Eu fui pra debaixo do chuveiro, eu liguei a torneira, eu colocava músicas relaxantes, águas de cachoeiras, esses barulhos, nada adiantava. E daí chegou a enfermeira e me falou da tal da sonda que eles iam ter que botar pra tirar se eu não fosse fazer xixi, tananã. E daí eu, não, mas eu vou ter que fazer esse xixi de qualquer forma. Comecei a tomar água endoidada, gente. Tomei água. Daí teve uma hora que eu acho que minha bexiga tava estourando, já não aguentava mais. Aí eu consegui, em nome de Jesus. Foi basicamente isso. Eu vim pra casa, a parte do carro, quando a gente vem pra casa, pode ser o carro mais novo que for, que não deixa coalhada nenhuma. Quando o carro começa a andar, parece que teus bofs vão cair tudo pra baixo. É essa sensação, tá? Eu andava segurando minha barriga, assim, ó. Gente, E depois, né, que eu ganhei ele, depois de 1 mês e pouco, eu vi um videozinho de um carro escrito assim: estou carregando uma pós-cesariana. Tenha paciência. Se eu tivesse visto isso, é que eu não pesquisei, como eu falei pra vocês, né? Mas se eu tivesse visto isso, com certeza eu tinha feito essa plaquinha, porque, gente, o Johnny veio de lá da Unimed, tá? Novo Hamburgo, lá em Hamburgo Velho, até São Leopoldo, a 10, 20 por hora. Porque eu ficava assim, ai, tá doido, ai, sabe? Porque a sensação é que vai cair tudo. Aí, como se não bastasse, depois que eu cheguei em casa, naquele jeito, pra sair do carro foi uma luta também. Sentei no sofá, né, da minha casa pra relaxar, porque nada como a casa da gente, pode ser o hospital 5 estrelas que for, nada é melhor do que a casa da gente. Era época de Páscoa, né? E o Gael tava comendo M&M's. Guardem essa informação. Gente, eu sentei, tava tranquila ali, a minha mãe tava com o Benício no colo, a gente conversando, ela me perguntando algumas coisas, e daí o neném começou a chorar. E daí eu falei, tá na hora do mamar dele, dá ele aqui que eu vou dar mamar. E daí o Gael, inocente, né, na hora falou, ô mãe, ele tá com fome, né? Daí eu falei, sim, filho, ele tá com fome. Ele olhou pra mim e falou assim, então eu vou dar uma balinha pra ele. E ele tava comendo M&M's. Isso que tu tá pensando. Ele simplesmente pegou uma balinha de M&M's. Isso é questão de segundos, gente, muito rápido. Ele pegou essa balinha de M&M's e botou na boca do guri. Botou na boca do Benício, tá? Tipo assim, o guri tinha o quê? 5 dias de vida. E o Benício fazia... Na hora, minha mãe se atinou, porque ela que tava com ele no colo, ela só enfiou o dedo na boca do guri e tirou assim rápido, sabe? E no susto, eu quase infartei. Quase caí dura assim, ó. É criança, é inocente, não entende. E daí, na hora,
Eu, tipo, meio que dei um surto, assim, sabe? Eu depois pedi desculpa pra ele, expliquei que não pode, que bebê só mama no peito ou na mamadeira, enfim, que não come ainda. Mas na hora eu xinguei ele, eu dei um grito com ele e ele começou a chorar desesperado, que dó que me deu depois. Mas é que na hora, gente, não... E foi basicamente isso, gente. Depois de uma semana eu já tava super bem, tava me virando sozinha, porque a minha mãe pegou férias pra ficar comigo, ela vinha aqui durante o dia, durante a noite era eu e o Joaninha, super tranquilo, como eu já tenho experiência com o Gael, né, então com o Benício foi tranquilo essa questão, né, enfim, da rotina e tal, agora a gente já tá mais ajustadinho, mas foi isso aí, sabe? Muita gente me falou que não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada, ficou 15, 20 dias deitada numa cama. Gente, não rolou isso. Não sei se é porque eu não tinha opção, porque eu tinha que me virar, por mais que a minha mãe viesse aqui me ajudar com as coisas da casa, depois ela voltou a trabalhar, e eu que lute, sabe? Como eu tive que ficar um mês sem poder dirigir, daí a minha cunhada me ajudava, pegava o Gael na escola, levava, então isso me ajudou bastante, mas comida era comigo, eu varria a casa, eu lavava roupa, eu estendia a roupa, claro que sempre cuidando, eu nunca fazia muito esforço, até o Benício se adaptar ali com a fórmula, daí foi outros 500, que daí eu vou vir aqui trazer o assunto da amamentação também pra vocês, espero que em breve eu traga. A cesárea pra mim foi o melhor parto que eu já tive, foi o do Benício, não tenho que me queixar, foi uma dor super ok. Foi isso, me conta aqui se vocês tiveram cesárea, se foi parto normal, se vocês tiveram alguma coisa assim que incomodou mais vocês no pós-parto, porque pra mim foi isso.